E chegou o nosso dia, o dia da nossa avaliação da unidade 1. E aí você sabe que a gente viu bastantes conteúdos, né? Mas para não vir dificultar a vida de vocês, nós vamos fazer aqui uma revisão geral dos principais conteúdos que a gente acha mais interessante para serem relembrados. Tranquilo? Então se liga lá no slide para a gente fazer a revisão geral da nossa unidade 1. Nós vamos trabalhar, galerinha, 4 aulas principais, partindo da classificação das cadeias carbônicas, depois indo para as regras gerais de nomenclatura, né, parte 1 e parte 2, e vamos finalizar revisando as funções oxigenadas, os éteres, aldeídos e cetonas. Tranquilo? Então a primeira aula a ser revisada hoje é a aula de número 2. Lembram dela? Nós trabalhamos a classificação dos átomos de carbono, classificação das cadeias e falamos um pouquinho sobre a fonte de hidrocarbonetos. Para a gente lembrar ainda um pouco mais, a gente está trazendo aqui para vocês quem é o eixo central da química orgânica, que nada mais é que o nosso átomo de carbono. Lembram dele? Átomo de carbono que apresenta número atômico igual a 6. Então, ele apresenta lá na sua eletrosfera 6 elétrons. Distribuindo esses elétrons, nós vamos ter na primeira camada, que é a camada K, 2 elétrons. E na segunda camada, que nesse caso dele é a sua camada de valência, ele tem 4. Então, a partir disso, nós dizemos que o carbono é tetraédrico, tetravalente. Ele apresenta 4 elétrons na sua camada, então ele vai realizar 4 ligações. Quais são essas ligações que ele pode realizar? Estão aqui, ó. Entre átomos de carbono e carbono, eles têm grande facilidade de fazer essas ligações. E também uma enorme facilidade de fazê-las com o hidrogênio e outros elementos da tabela periódica, tá? Então, ele pode realizar 4 ligações do tipo simples, que é esse exemplo aqui, ó, o carbono com esses 4 tracinhos. Ele pode ainda fazer uma ligação dupla, que a gente chama de insaturação, e 2 simples. Pode ainda apresentar uma ligação tripla e uma simples, ou 2 ligações duplas. Todas as configurações possíveis estão respeitando a valência do nosso átomo, que é de realizar 4 ligações. Obrigatoriamente, nem 3 nem 5, 4. Tranquilo? Como que a gente classifica esse cara então? Os carbonos em uma cadeia são classificados de acordo com a quantidade de átomos de carbono com os quais eles se ligam. Então, nós vamos ter carbonos do tipo primário, que se liga a somente um outro átomo de carbono. E no exemplo, a gente tem esses aqui, ó, são todos primários. Por quê? Porque se ligam a só um outro carbono, cada um deles. Nós temos os carbonos que são ditos secundários, e aí secundário no exemplo é esse cara aqui do centro, que está ligado ao carbono de trás e ao carbono da frente, fazendo ligação com apenas 2 átomos de carbono. Nós temos o carbono terciário, que é esse aqui, ó, que está fazendo ligação com 1, 2, 3 átomos de carbono. E nós temos o carbono quaternário, que é quando todas as 4 ligações esse carbono realiza com outros átomos de carbono, que é o caso desse cara aqui, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por isso que ele é quaternário, beleza? Agora, quanto à classificação das cadeias, a gente vai classificar ela de acordo com o tipo de fechamento, de acordo com o tipo de ligações, a gente vai classificar de acordo com a presença ou não de heteroátomos e com a presença ou não de carbonos terciários e quaternários. Então, nós vamos ter, quando na tua cadeia só tem carbono secundário e primário, a tua cadeia é dita como normal. Quando tem carbono terciário
E o quaternário, ela é dita como ramificada. Quando só tem carbono e hidrogênio na cadeia principal, ela é homogênea, tudo igual. Quando apresenta entre os átomos de carbono da tua cadeia elementos diferentes de hidrogênio e carbono, ela é heterogênea. Quando ela somente tem ligação simples entre os átomos de carbono, ela é cadeia saturada. Se tiver uma, pode ser uma cadeia enorme com um monte de ligações simples, mas se tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, né, 3 tracinhos, ela vai ser insaturada. E essas ligações têm que ocorrer entre os átomos de carbono. Tranquilo? Aí a gente tem as cadeias abertas, quando tem pelo menos 2 extremidades livres. Temos as cadeias fechadas, quando não temos as extremidades livres, né? A gente pode ter ainda as aromáticas, quando tem o anel aromático, e também podemos ter as mistas, que é quando a partir da cadeia fechada, a gente tem lá as ramificações. Aí são ditas como cadeias mistas. Tudo bem? Então vamos fazer aqui um resumão rapidão. Vamos lá. Então a gente tem aí que a classificação das cadeias, elas podem ser feitas de 4 maneiras. De acordo com o fechamento da cadeia, e aí a gente tem a cadeia aberta, fechada e a mista. A mista é quando a gente tem a cadeia fechada ramificada. E aí a gente tem, para as cadeias fechadas, as aromáticas, que tem o anel aromático, benzeno, ou as não aromáticas, que são os ciclos, né? Lembra lá? Ciclo alcano, ciclo butano e assim por diante. Com relação à disposição dos átomos de carbono, nós temos as cadeias normal e as cadeias ramificadas. Quanto ao tipo de ligação, nós temos saturada e insaturada. E quanto à natureza dos átomos, nós temos homogêneas e heterogêneas. E aqui, galerinha, você tem que prestar muita atenção que a mesma cadeia ela pode ser aberta, normal, saturada, homogênea, ou aberta, ou fechada, ramificada, heterogênea, insaturada. Ela não vai ter só uma classificação. E aí a gente teve também nessa aula 2 que a principal fonte da obtenção de hidrocarbonetos é a partir do óleo de pedra, né? O petróleo. A partir da destilação fracionada, que é um processo de separação de misturas, isso que ocorre lá nas refinarias, nós temos a obtenção de produtos diferentes, boa parte deles utilizada como combustível. Por isso que a gente fala lá combustível fóssil. Por quê? Porque o petróleo ele é originado de restos orgânicos, né, de fósseis, que são armazenados em jazidas a profundezas muito grandes, sob grande pressão e temperatura que eles foram se formando ao passar do tempo. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de número 3, que é a parte da nomenclatura, regras gerais, parte 1. Primeiro ponto, nós falamos o que são as funções orgânicas, que são grupos que, por características semelhantes, eles são agrupados e denominados dentro de funções. Então, por exemplo, os ácidos carboxílicos são grupos orgânicos que sempre vão apresentar essa estrutura aqui dentro do seu composto, ou seja, esse aqui é dito como grupo funcional. Então, cada grupo funcional tem uma terminação na nomenclatura. Nós começamos fazendo a nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? E partimos dessa nomenclatura lá da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. O que ela diz? Que a gente vai dar o nome de acordo com a quantidade de átomos de carbono que existe no nosso composto na cadeia principal. De acordo com cada quantidade de carbono, nós temos os prefixos, partindo do MET até muitos outros, porque aqui a gente chega só no 10, né? Mas tem mais. Depois do prefixo, você determina o tipo de ligação entre os átomos de carbono, para determinar o infixo, an, en, in, de en e de in.
E o sufixo para os hidrocarbonetos é sempre a terminação O. Tranquilo? Então, a gente viu os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, vimos os cicloalcanos, cicloalquenos e também os aromáticos. Para os hidrocarbonetos de cadeia não ramificada, a gente sempre vai colocar o prefixo, né, que é a quantidade de átomos de carbono, seguido do tipo de ligação com a terminação do grupo funcional, que para eles é a terminação O. Então, como é que é os alcanos? Os alcanos, a gente conta quantos carbonos tem. 1, 2. Lá na tabelinha, para 2 átomos de carbono, o prefixo é et. A ligação entre os carbonos é simples, então o infixo é an. E como é um hidrocarboneto, a terminação é O. Ficando aqui o etano. O que muda do alcano para o alceno? Que como tem a ligação dupla, o meu infixo agora é o em. E eu tenho que identificar onde essa ligação dupla está ocorrendo. Então, normalmente você vai numerar partindo da extremidade mais próxima da insaturação e dar um nome seguindo essa regrinha. Prefixo, tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, então vai ser but. Vou identificar onde está a insaturação, está entre 1 e 2, então pertence ao carbono 1. Coloco o infixo em e a terminação O, vai ficar but-1-eno. Aqui, esse exemplo aqui de baixo é para você observar que sempre começa pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, esse composto aqui, ó, but-4-eno, ele não existe, porque se eu sigo a regra, esse aqui é o meu carbono 1 e não o carbono 4. E para os alcinos? Para os alcinos, gente, o que vai mudar é que em vez de ter o em, eu vou usar o in. Mas preciso numerar e identificar igualzinho a gente fez aos alcenos. Então, por exemplo, aqui, ó, 4 carbono, but. Onde está a ligação tripla? Entre 3 e 2, então é o carbono 2. O in, porque eu estou identificando que é um alcino, e a terminação O. Então, fica but-2-ino. Na parte 2, a gente viu agora os alcadienos, que é quando a gente tem duas ligações duplas na minha estrutura e eu preciso identificar as duas. E a coisa que vai mudar é que em vez de usar só o em, eu vou colocar o di na frente do en. Então fica penta, nesse caso aqui, 1,2, porque está entre 2 e 1, então carbono 1. Entre 2 e 3, o carbono 2. E aí eu repito isso aqui, ó, dieno. Tranquilo? Nos ciclos alcanos, o que eu vou fazer? Vai ser o nome dos alcanos, o nomezinho dos alcanos do jeitinho que você fazia. A única diferença é que você vai colocar a palavra ciclo antes. E aí vai ficar ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano. Já quando a gente tem lá os cicloalcenos, aí a gente tem que lembrar que o infixo aqui é o em, por causa da presença da insaturação. Então fica ciclo propeno, ciclo buteno. E os aromáticos, professora? Os aromáticos, eles são compostos que possuem uma nomenclatura particular, que não segue a mesma regra da nomenclatura dos outros hidrocarbonetos. O que a gente faz? A gente dá a posição dos grupos substituintes no anel benzênico, que é essa estrutura aqui, mais os grupos e a terminação benzeno. O que é a posição? É o número do carbono aonde ele está ligado, como por exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre comece o número 1 em uma das ramificações. Por quê? Porque se eu tenho que dar o menor número para elas, então eu vou começar a numerar por elas. Quando eu vou identificar a posição, eu vou identificar aqui, ó, 1,2, está no carbono 1 e no carbono 2. Quem é? É o metil, mas são dois, então eu coloco dimetil e o nome benzeno no final. Então vai ficar 1,2 dimetil benzeno. E esse cara aqui, professora, por que não numerou? Porque só tem um metil. Onde ele estiver, vai ser o carbono 1. Então fica metil benzeno. A gente também pode determinar pelas posições. Orto, meta, para. A posição orto é essa daqui.
A meta é essa e a para é essa em relação ao nosso grupo principal. Então, se o meu grupo substituinte está nessa posição, fica orto dimetilbenzeno, porque eu tenho um metil aqui em cima. Se está aqui embaixo, vai ficar meta dimetilbenzeno. E se estiver aqui nessa posição, vai ficar para dimetilbenzeno. E aqui a gente fala sobre as funções orgânicas. Lembre-se, funções orgânicas são as oxigenadas, perdão, são aquelas que têm o oxigênio. Só que existem vários tipos de funções oxigenadas porque as posições e o modo como o oxigênio se apresenta nelas são diferentes. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos os éteres. Por que éteres? Porque nessa função o oxigênio vai se comportar como um heteroátomo. Ou seja, ele vai estar ligado entre dois átomos de carbono, como é o que a gente encontra aqui, ó. Então, a gente chama todos os compostos que têm essa configuração como éteres. Tranquilo? Então, esse é o nosso grupo funcional. Como que fica a nomenclatura dos éteres? Como a cadeia vai ficar basicamente dividida bem no meio, né? Vai ficar o oxigênio dividindo a sequência de carbonos. Para dar o nome, a gente vai usar o prefixo do grupo de menor quantidade de átomos de carbonos, mais o infixo ox e com a terminação do nome do hidrocarboneto de maior sequência de átomos de carbono. Então, vamos observar aqui, ó. Para esse lado, eu tenho um átomo de carbono e para esse outro, eu tenho 1, 2, 3. Então, esse é o maior. Então, eu vou começar por quem? Pelo prefixo do menor. Qual é o prefixo aqui para um carbono? É met. O que eu vou colocar depois do met? O ox. Então, fica metox. E agora eu dou o nome da minha cadeia mais longa, como se ela não estivesse ligada a esse oxigênio. Como se ela estivesse sozinha. Então, fica metoxpropano. Por que propano? Porque tem 3 átomos de carbono, ligações simples entre eles, e a terminação O porque é um hidrocarboneto. Beleza? Esse outro, observe que essa aqui é uma cadeia maior que essa. Então, eu começo pelo prefixo da menor, metox. Qual é o nome dessa estrutura aqui? A gente viu agorinha, é o benzeno. Então, metoxbenzeno. Aí a gente tem os aldeídos. Aldeídos são as substâncias que o oxigênio vai aparecer aqui, ó, em carbonila. E a ligação aqui que ele vai ter aqui embaixo vai ser com o hidrogênio. Esse é o grupo funcional dos aldeídos, tá? Que a gente chama de aldoxila ou formila, tá? Como é que fica o nome dos aldeídos? A gente vai fazer igualzinho os alcanos, os alcenos, só vamos usar a terminação al. Então vai fazer o quê, ó? 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? É but, não é? Só tem ligação simples, então, an. E a terminação al. Butanal. Olha só aqui. E esse aqui, ó, tem só um átomo de carbono, então vai ficar met. Como ele só tem um átomo de carbono, o infixo vai ser o an. Metanal. Essa é a nomenclatura dos aldeídos. Quando ocorrer de ter 2 grupos funcionais no mesmo composto, a gente só vai colocar aqui, ó, o di antes da terminação al. Então, vai ficar propanodial nesse exemplo. E as cetonas? Bom, as cetonas, gente, é quando a nossa carbonila, que é a ligação dupla carbono-oxigênio, ela se encontra entre 2 outros átomos de carbono, tá vendo aqui? Então, a menor cetona que a gente tem é a propanona, que é essa acetona que a gente compra nas farmácias. Como é que fica a nomenclatura aqui? Você vai colocar o prefixo da quantidade de átomos de carbono normalmente, mais o infixo do tipo de ligação, e vai identificar onde está a carbonila. E depois coloca a terminação ona. Olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A carbonila está no carbono 2, então fica pentan 2-ona. E agora, galerinha, vá lá para sua avaliação e a gente deseja sucesso para vocês. E se precisar, a gente vem
com a recuperação. Boa prova!